Olá, semioticistas. Aqui nós estamos tratando da figuratividade na semiótica. E nós vimos que esse conceito ele recebeu em semiótica diversas definições. Foram definições precisas, mas foram definições evolutivas. Então, hoje nós vamos conhecer ou começar a examinar quais foram essas definições e um pouco a sua evolução, a evolução desse conceito dentro da semiótica. Nós trataremos de uma definição evolutiva. Então, nós vamos abrir, pois, a reflexão lendo algumas definições da figuratividade. E a sua análise vai nos permitir apresentar progressivamente as problemáticas básicas da descrição semiótica, que é os planos da expressão e do conteúdo, a estrutura semântica e as isotopias do discurso. Então, a primeira definição diz que figuratividade é o seguinte: o qualificativo figurativo ele é empregado somente com relação a um conteúdo dado, de uma língua natural, por exemplo. E um conteúdo dado quando este conteúdo tem um correspondente no nível da expressão da semiótica natural ou do mundo natural. Então, nesse sentido, no quadro do percurso gerativo do discurso, a semântica discursiva inclui com um componente temático abstrato o componente figurativo. Segundo, a segunda definição diz o seguinte: essa primeira definição ela é do dicionário de semiótica, do Greimas e do Cortez, e está nas páginas 187 e 188. A segunda definição ela já é do livro do Cortez, de 1991, titulado Análise Semiótica do Discurso, do enunciado à enunciação. E a segunda definição de figuratividade diz o seguinte: qualificaremos de figurativo todo o significado, todo o conteúdo de uma língua natural e, de maneira mais abrangente, de qualquer sistema de representação, visual, por exemplo, que tenha correspondente no plano do significante ou da expressão, do significante do mundo natural, da realidade perceptível. Então, logo será considerado figurativo, num determinado universo de discurso, seja verbal ou não verbal, tudo que puder ser diretamente referido a um dos 5 sentidos tradicionais. Em suma, tudo que se liga à percepção do mundo exterior. Bom, a terceira definição ela é do livro do professor Bertrand, não? Le langage spatial dans la bête humaine, não? De 1993. Essa terceira definição diz o seguinte: a figuratividade se define como todo o conteúdo de um sistema de representação verbal, visual, auditivo ou misto, que entra em correlação com uma figura significante do mundo percebido, quando ocorre sua assunção pelo discurso. E as formas de adequação, lábeis e culturalmente moldadas pelo uso, entre essas duas semióticas, a do mundo natural e a das manifestações discursivas das linguagens naturais, exatamente essas formas de adequação, elas constituem o objeto da semiótica figurativa. A quarta definição, ela recai mais precisamente sobre o universo visual. Ela descreve o ato de semiose, ou seja, a passagem da visão natural, modelada por um crivo cultural de leitura do mundo, para o reconhecimento das formas figurativas numa imagem ou num quadro. E essa definição, essa quarta definição, é do livro do professor Greimas, Semiótica Figurativa e Semiótica Plástica, de 1984. E ela diz assim: o crivo de leitura da semântica, ou de natureza semântica, solicita o significante planar e assumindo feixes de traços visuais, de densidade variável, aos quais constituem formantes figurativos.
dota-os de significados, transformando assim as figuras visuais em signos-objeto. O exame mais acurado do ato de semiose mostraria bem a principal operação que o constitui, que é a seleção de certo número de traços visuais e sua globalização. É a apreensão simultânea que transforma o feixe de traços heterogêneos num formante, e vale dizer, numa unidade do significante que pode ser reconhecida quando enquadrada no crivo do significado, como a representação parcial de um objeto do mundo natural. E a quinta e última definição, analisada pelo professor Bertrand, ela diz o seguinte: a figuratividade não é a mera ornamentação das coisas. É essa tela do parecer, cuja virtude consiste em entreabrir e deixar vislumbrar, em razão de sua imperfeição ou por culpa dela, como que uma possibilidade de além-sentido. Os humores do sentido reencontram, então, a imanência do sensível. Então, tais definições são técnicas. Cada uma delas mobiliza um saber semiótico prévio que lhes condiciona a compreensão. Nós vamos agrupar as três primeiras, bastante próximas umas das outras, para examinar em cada par os termos que as constituem. Então, elas representam o que se poderia chamar de definições estruturais da figuratividade. E note-se ainda que estas definições elas integram progressivamente os dados da percepção. No desenvolvimento do trabalho, nós vamos examinar a quarta, que relata o acontecimento da semiose, a partir dos dados perceptivos ou visuais, e depois a quinta definição, que integrando plenamente a sensorialidade, abre o figurativo para a ultrapassagem para o além-sentido.